Olá, tudo bem? O bate-papo de hoje vai até Brasília, porque nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante com a biomédica Sandra, que vai falar sobre dor física ou dor emocional. Olha que interessante, eu estou super curiosa para saber do que isso se trata. Tudo bom, Sandra? Como vai? Tudo bem, doutora? E a senhora, como está? Tá tudo ótimo. Me diz, então, como é que é essa questão? O que tu Pois observa nas pessoas? tem uns atendimentos de pacientes, públicos masculinos e femininos. As dores emocionais, elas são dores da alma, né? A pessoa fica com fibromialgia, diagnosticada por médicos, e muitas vezes, quando elas chegam ao consultório, eu descubro que elas não estão com fibromialgia, elas estão com as dores físicas. Então, nós vamos tratar os nódulos dos músculos que são contraídos conforme o estado emocional da pessoa. O nome desses nódulos são trigger points. Aham, olha E que aí, interessante. esses nódulos, Papai do Céu fez eles bem esticadinho, penteado como fios dos nossos cabelos. Uhum. Quando os nódulos aparecem, eles podem ficar solidificados, também podem, assim, facilmente diluídos na massagem terapêutica avançada. E Hum. nós vamos penteando os músculos para poder liberar os trigger points, que são os nódulos de tensão, ou também conhecido como contratura muscular. Hum. Então quer dizer que uma pessoa te busca achando que é uma dor emocional e tu vai descobrir que não é emocional. É isso que tu está querendo dizer? Que ela tem nódulos que estão. Algumas vezes. Quando são dores emocionais, fica uma dor crônica. E aí nós vamos partir para a massagem relaxante, que é uma massagem bem suave, amenizada. Já o Hum. protocolo da massagem da terapêutica avançada, ela precisa ter um tratamento, e esse tratamento, às vezes, como eu vou te explicar, para alguma pessoa, é muito do organismo da pessoa. Às vezes a pessoa precisa fazer o tratamento um mês, outras precisam 6 meses, outras em um ano. É um circuito assim que vai num processo, né? É processual, entendeu? E o que que tu observa? Por que que essas pessoas têm dor emocional? O que que levam elas a ficar assim adoecidas emocionalmente? Às vezes problemas familiares, também tem muita ansiedade e estresse. Nós estamos numa época de estresse e muita ansiedade, insônia. Quando a pessoa não dorme bem, os músculos não descansam, né? Então, a gente precisa ter esse momento de um sono REM, muito importante. E o cérebro precisa drenar quando está dormindo. É a única parte do corpo que drena dormindo. As outras partes do corpo, elas estão drenando. O cérebro drena, mas a drenagem importante cerebral tem que ser dormindo. E a partir dos 30 anos, a pessoa que não dorme 7 horas por noite, ela futuramente ela pode desencadear até um Alzheimer, né, uma demência, por falta de um bom sono. E aí reflete no músculo, reflete nos sistemas, né? Sistema sanguíneo, sistema circulatório, né? Uhum. Músculo esquelético e digestivo também, mexe com a Uhum. questão digestiva e mexe com o estado de humor. Então, são vários fatores que a pessoa chega aqui. Então, vou fazer uma ficha anamnese muito, assim, muito delicada, muito prolongada, de 30 a 40 minutos, para poder ter o diagnóstico mais preciso possível. E aí, Uhum. explicar para a pessoa a questão, né, para o paciente, a questão do que está acontecendo interiormente, né, com aquela pessoa, mentalmente, o que eu posso ajudá-la, né? E aí eu vou fazendo as orientações, tanto também um pouco na área da orientação psicológica,
Porque como eu fiz o curso de aromaterapia, aí estudei algumas coisas, também fiz 3 anos de psicologia, aí eu Olha, aproveito e uso os meus conhecimentos. Tudo é assim, muito, é uma coisa casada com a outra, hum, que agregam, né? Agrega valores no atendimento. E aí eu hum. faço o diagnóstico e nós vamos trabalhar pontualmente naquele local que a pessoa precisa, não deixando, é lógico, de fazer a massagem no corpo todo. E os Hum. resultados são fantásticos, com a aromaterapia, com o diálogo e a questão da massoterapia. Olha só que coisa boa, né? Então, só buscando a ajuda de um massoterapeuta que ela vai conseguir curar essas dores, tanto físicas quanto emocionais, ou, por exemplo, em casa. Como é que ela pode ir lidando com isso, se ela não tem acesso a um profissional da tua área? Como é que ela pode fazer? Na verdade, a pessoa precisa aprender a ter, descobrir a sua identidade, né? A sua personalidade emocional, para poder desenvolver uma inteligência emocional. Se ela não desenvolve uma inteligência emocional, ela não tem como, dominar as emoções que fluem, né, de fora para dentro. Muitas vezes os agentes agressores de fora, né, externos, elas não podem alterar o seu estado emocional, do seu eu interior. Então, a pessoa precisa entender, precisa se conhecer. E a grande maioria das pessoas, elas não conhecem esse eu interior, elas não têm o domínio da emoção. E muitas vezes aparecem pessoas que elas têm picos hipertensivos por conta do fator almático, aquela pessoa muito almática, né, que não tem domínio daquela emoção. E nós precisamos ter inteligência emocional para lidar com as situações, os processos, as dificuldades que vão chegando no cotidiano. Todos nós passamos por situações que vão vir os problemas, mas você tem que ter uma visão de águia, você tem que ver o problema como se fosse uma maquete na sua frente para poder você desenvolver um resultado de tomada de decisão mais assertiva e não pondo a emoção. Se colocar a emoção, aí a pessoa vai errar, né? Muito mais do que acertar, porque ela não está pensando de uma forma tranquila, amena, né? E aí os músculos, as células e tudo isso podem ocasionar vários tipos de doenças. Olha que interessante. E como ter esse autocontrole das emoções? É como tu disse, todo mundo passa por situações difíceis, mas às vezes tu não consegue mais raciocinar. Tu entra naquela questão assim, já não sabe mais como lidar, né, com a situação, como buscar uma saída para aquele fato que está ocorrendo. Então, dá uma dica para quem está nos escutando. Primeiramente, a gente sempre tem que ter uma pessoa para ouvir, né? O que você está ouvindo. Todos nós temos uma pessoa para ouvir. A gente tem que ter uma pessoa. Eu aconselho, às vezes, fazer uma terapia. Muitas vezes aconselho uma terapia para a pessoa buscar soluções melhores e compreender o seu eu interior. Outras vezes, eu aconselho a pessoa a buscar um conselho de outra pessoa confiável, que tenha uma visão e a conheça intimamente, porque muitas vezes tomadas de decisões que estão muito assim sentimentais, elas vão ser tomadas erradas. Às vezes a gente pede um conselho para uma pessoa e a pessoa, é lógico que ele não vai pedir conselho para qualquer pessoa, é a pessoa, aquela com A maiúsculo, aquela pessoa. Então, nós vamos pedir conselho para aquela pessoa que ela vai te enxergar num ponto de vista diferente, num formato diferente. Às vezes a pessoa faz uma tempestade d'água e, na verdade, é uma coisa muito simples para se resolver, porque ela está com a alma igual um sorrisalzinho que eu falei, a alma está igual um sorrisal, borbulhante. Então, tem que baixar aquela acidez, né? Baixar mesmo para poder a pessoa ter um raciocínio lógico e eficiente. Eu aconselho muito a pessoa dialogar também.
Às vezes, por exemplo, quando é um problema com o marido, ou um problema com a esposa, algum outro tipo de problema, eu sempre falo, conversa, porque o diálogo, ele traz muitos alinhamentos, né, precisos, porque você não está olhando para a pessoa, por exemplo, o marido ou a esposa está olhando e faz uma historinha da carochinha, sabe? Que nem existe aquela história, aí cria aquele sofisma imenso de uma coisa, às vezes, que era só chegar, conversar e falar, olha, é isso aqui e tal. E aí a pessoa fica doente porque ela vai engolindo a emoção, né? Vai engolindo. Em vez dela pegar e colocar para fora, deixar fluir, dialogar. O diálogo é o melhor remédio que tem para pontuar coisas que estão erradas. É isso que Uhum. eu sempre dou de conselho para os meus pacientes ter o diálogo. Quando eles não têm, aí eu dialogo com eles também. Que Mas, na bom! verdade, a gente acaba dialogando, né? Uhum. E tu não faz aquela questão assim de visualização quando tu faz massagem, da pessoa ir visualizando aquela energia densa saindo à medida que tu faz massagem? Não sei se tu trabalha com isso também. Nós trabalhamos, sempre quando a gente está fazendo massagem, nós trabalhamos com trocas de energias. Aliás, o mundo, ele é todo quântico, né? Tem a nossa linda, maravilhosa física quântica. Nós temos células, energias, né? E sempre quando eu sinto alguém com energia muito pesada, eu começo a fazer uma oração interiormente e começo a abençoar aquela pessoa. Eu libero palavras positivas em pensamento. Às vezes até eu sinto que meu corpo esquenta, começa a ficar pegando fogo. Até as pessoas falam, nossa, como a sua mão é quente. Então, quando eu vejo que a pessoa chega muito estressada, agitada, eu falo muito pouco. Aí tem aquelas que gostam de conversar mais, você vê que ela quer desabafar, eu converso. Aí tem aquelas pessoas que chegam com os olhos até que chorou, aí eu deixo ela bem à vontade, eu não questiono nem nada, deixo a pessoa pegando uma confiança, né? E aí eu vou pontuar a questão de autoestima, de identidade, na hora antes de fazer a massagem. E quando eu vou para a massagem, eu já fico mais introspectiva, se a pessoa for introspectivo, se ela for extrovertida, quer conversar, quer soltar, falar, desabafar, às vezes não tem com quem conversar, alguém confiável. Eu falo, as paredes aqui não têm ouvidos, elas só têm o quê? Um ralinho. E aí a Hum. pessoa fala e vai embora, vai pelo espaço sideral. Então, o que é conversado aqui no consultório ou no protocolo, durante o protocolo, não é compartilhado com nenhuma outra pessoa, nem mesmo quando eu atendo marido, esposa, filhos, né? A gente tem que ter essa ética. E me diz uma coisa, né? Que nós estamos falando de energia e tu usa muito a tua energia atendendo essas pessoas, te doando para elas, né? Colocando essa tua energia. E como é que tu faz para buscar um equilíbrio em ti mesma, para não ficar esvaziada, digamos assim? Olha, é muito interessante, porque toda vez quando eu saio aqui no fim do expediente, eu não tenho cansaço, eu não absorvo, nada de ninguém. Eu saio muito leve, mas muito leve mesmo. Só na hora que eu estou fazendo a massagem, se eu sentir fraqueza, aí eu falo, epa, aí tem um fundinho espiritual. Aí eu começo a trabalhar as orações. Mas eu saio sempre muito leve. E eu tenho massoterapeutas disponíveis para fazer massagem em mim. Aí nós fazemos trocas de massagem, porque toda a área profissional, nós temos que fazer aquela troquinha, não é mesmo? A senhora Sim. faz as suas troquinhas com as suas amigas da área, né? E eu Uhum. faço as minhas troquinhas com as minhas colegas da minha área também. Então, é muito gratificante, porque quando a gente está trocando as massagens, a gente sente algo muito, assim, fortalecedor. É incrível, porque quando você está na sua convergência,
fica tudo muito leve. Se eu Sim. estivesse em uma área que fosse minha zona de conforto, não fosse minha zona de conforto, provavelmente eu seria uma pessoa que ficaria após as sessões, como eu tenho massoterapeutas que falam, meu Deus, eu estou arrebentada. Aí eu falo, não, você tem que mudar esse conceito, esse formato, aquilo que a pessoa tem não te pertence, não faz parte da sua vida. E muitas vezes, quando eu vejo que a pessoa é muito carregada, assim, emocionalmente, espiritualmente, quando ela vai embora, eu pego e falo, estas coisas não me pertencem, não fazem parte da minha vida, da minha história, da minha alma e nem da minha vida espiritual. Então, eu pego e fecho aquele ciclo, que é um ciclo mesmo que a gente tem que fechar cada história de uma de um paciente na maca. E é isso. Muito interessante isso. E assim, ó, para ir encerrando, o que que tu acha que faltou dizer, faltou comentar aqui no nosso bate-papo? O que que faltou falar é que toda massagem, ela agrega muito valor mesmo, com um tratamento terapêutico, psicológico, agrega valor com uma fisioterapia, agrega valor com uma atividade esportiva, agrega, sempre está uma coisa agregando valor à outra. Eu tenho pacientes aqui que fazem atividades esportivas, são esportistas, eles fazem natação, fazem vôlei e precisam das massoterapias. Tem outras pessoas que já fazem, por exemplo, fisioterapia por ter lesões e elas fazem a massagem. Muitas coisas, às vezes, na fisioterapia não dá resultado e na massoterapia terapêutica dá resultado. E, assim, o que eu mais falo é que sempre a ciência, ela sempre vai ser uma coisa que vai agregar valor à outra. A massoterapia não é melhor nem pior que as áreas da homeopatia, nem da alopatia, e nem da psicologia e as outras áreas afins, né? Então, sempre vai agregar valor. Mas a massoterapia ela é algo que ela é muito diferente de tudo que se passa, porque há uma responsabilidade de intimidade com o paciente na maca, que a pessoa tem que ter confiabilidade, tem que ter segurança, né? Para que seja uma massagem de excelência durante os 50 minutos e ela queira voltar mais vezes. Que bacana. E mensagem? Qual mensagem que tu deixa? A mensagem que eu deixo é que quando a gente ama a Deus e ama a mim mesma, e eu tenho uma autoestima bem resolvida, eu consigo amar as pessoas. E quando a gente ama as pessoas, ama o mundo, sem criticar, sem acusar, e sim levar o amor por onde passar, semear o amor como se flores fossem flores no jardim, a gente vai ter um mundo melhor, porque o mundo está precisando mesmo, eu percebo que o mundo precisa mesmo é de amor, né? O amor é que é a máquina, que é a engrenagem da cura de dores, de tudo, né? Porque se você tem amor a você, você vai ter amor ao próximo, e tendo amor ao próximo, você vira um agente de transformação. E é Tá isso, ótimo. o amor é vida, né? Muito obrigada, viu, Sandra, por essa oportunidade de esclarecer muito sobre esse tema. Um grande abraço. Obrigada, um grande abraço.